E aí, você sabe qual é a diferença entre encosto e obsessor? Será que é a mesma coisa? Será que tem diferenças? Quais seriam essas diferenças? O que é isso, afinal? O que é encosto? O que é obsessor? Como é que funciona isso? Por que isso acontece? Quais são os sintomas? O que fazer nessa hora? Como saber se você tem um encosto? Como saber se você tem um obsessor? Quais são essas diferenças? O que é tudo isso, afinal? Você vai saber de tudo isso neste vídeo de hoje. Se você assistir ele até o final, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa. Te convido a assistir esse vídeo, se inscrever no canal, conhecer o Diário da Vida com as suas várias playlists diversificadas com vários temas diferentes que temos por aqui, que nós falamos sobre as verdades da vida. Você vai conferir isso, vai entender do que eu estou falando, se dar uma olhadinha nas playlists que temos por aqui sobre vários assuntos. Tem tema para todos os gostos e com certeza você vai encontrar algo que você goste, que você sinta afinidade. E se não encontrar, deixe nos comentários sua sugestão de tema para um próximo vídeo. Já compartilhe com outras pessoas que também precisam saber de certas verdades da vida. E que aqui no canal você encontra várias coisas. E aqui nós também falamos sobre assuntos sérios, muitos assuntos relacionados ao espiritismo já trazemos por aqui. E hoje vamos falar sobre, então, encostos e obsessores. E as diferenças que tem, será que são iguais? Será que são diferentes? Será que é a mesma coisa ou não é? Como saber? Enfim, tudo relacionado a este assunto estaremos falando nesse vídeo de hoje para aumentar o seu conhecimento e para você tentar identificar se você alguma vez foi vítima de algum encosto ou não e o que fazer nessa hora se isso acontecer. Então vamos logo ao nosso vídeo de hoje. Me acompanhe até o final e já vai deixando o seu comentário. É muito comum. Por aí você com certeza alguma vez na tua vida já ouviu falar que alguma pessoa pode estar com um encosto. Geralmente em função de alguns fatos que estão acontecendo em sua vida. Mas será que quando você fala em encosto ou obsessor, essas palavras elas têm o mesmo significado? Antes de mais nada, vamos deixar claro uma coisa. Na doutrina espírita não existe nenhuma referência a encosto. Este é um termo que tomou seu lugar na cultura popular, em ritos de culturas e religiões africanas, que aqui no Brasil se expressam através da Umbanda, do Candomblé, entre outras. De todo modo, tanto encosto como obsessor indicam o exercício de uma influência espiritual que causa mal-estar, transtornos e uma série de dificuldades na vida de alguém. Mas podemos atribuir uma certa diferença quanto às características de motivação e de comportamento que envolvem esses dois tipos de influenciação espiritual. É mais comum do que se imagina que um espírito, ao deixar o seu corpo que lhe servia na Terra, não entenda de imediato que agora ele se encontra na erraticidade, que é esse tempo entre uma encarnação e outra. E assim ele continua fazendo o que fazia na sua vida durante a sua existência na Terra. Neste caso, ele continua a frequentar os ambientes que lhe eram familiares na Terra, sobretudo a casa onde residia e onde ainda se encontram os seus familiares, casas de amigos ou locais de trabalho. Às vezes, a sua intenção é até mesmo proteger aqueles a quem ele se afeiçoou. E ele não sabe que, na verdade, agindo assim, ele está fazendo mal para essas pessoas.
Outra situação ocorre quando um espírito, mesmo tendo a sua consciência de sua situação de entidade espiritual, continua perambulando entre os encarnados. Então, por afinidade de vibrações, ele pode se instalar em algum lugar, onde passa então a residir. Além disso, também existem os casos daqueles que continuam com seus sentimentos muito ligados à matéria, que lhes despertam prazer. Podemos citar, por exemplo, casos típicos como o alcoolismo, o tabagismo, as drogas, a avidez na alimentação, as relações sensuais, a cobiça, a vaidade, entre outras. Eles se sentem atraídos e passam a frequentar esses ambientes onde encontram esse tipo de energia dessas coisas e se ligam a pessoas para satisfazer esses prazeres, sorvendo os fluidos deles emanados. Entretanto, eles acabam prejudicando essas pessoas a quem eles se ligam, pois exercem certa influência sobre os seus pensamentos, podendo fazer surgir sentimentos de tristeza, ansiedade, apatia, entre outros. E ainda mais podem causar sensações graves de desânimo, cansaço, fraqueza, por se apropriarem desse fluido vital, minando assim as suas energias. Portanto, podemos dizer que encosto é aquele espírito que se acomoda a uma situação cômoda ou agradável e fica próximo daqueles que ama ou com quem tem afinidade energética. Ele não tem a intenção de fazer mal, mas prejudica, mesmo sem saber, aqueles a quem ele se liga, mesmo sem saber desse mal que ele está fazendo. Então, toda essa situação é para explicar as características de um encosto. E aí, o obsessor, será que é diferente? Um obsessor espiritual, propriamente dito, é aquele que tem uma motivação diferenciada. O sentimento de ódio e os desejos de vingança são os principais motivos da ligação com a sua vítima, e que ele pode perseguir por várias encarnações. Ele quer fazer a sua própria justiça, com a intenção de levar dor e sofrimento ao seu perseguido, e de forma prolongada. E para concretizar isso, ele procura incansavelmente o seu inimigo. E assim que ele o encontra, ele empenha-se fielmente em tentar fazer na vida dele o maior estrago possível e causar o maior sofrimento que ele puder. O objetivo do obsessor é definido com clareza e precisão, e ele segue com grande persistência e determinação em seu intento, cuidadosamente planejado. De raciocínio refinado e grande poder mental, ele consegue convencer outros espíritos em condições inferiores para os servirem em seus planos malignos. Muitas vezes ele usa aqueles que chamamos de encosto, prometendo-lhes algo em troca ou subjugando-os para atender à sua vontade. Os obsessores, eles apresentam um caráter forte, dominante, mas muitas vezes eles não eram pessoas de má índole quando encarnados, vítimas eles próprios ou pessoas muito amadas de atos difamatórios, brutais, causaram grande desgraça, dor ou comoção, ficam obcecados pelo sentimento de vingança contra o seu ofensor. Muitas vezes gera-se um sentimento, uma situação de perseguição por séculos. Cada espírito se impõe ao outro quando este reencarna, procurando saciar a sede de vingança interminável. Esse círculo vicioso só tem fim quando, vencidos pelo cansaço de sofrer e de fazer sofrer, não encontrando alívio para sua dor, encontram a palavra de Jesus,
que exorta ao perdão e à paz. Todos nós somos espíritos em evolução, propensos a cometer erros, mas certamente devemos aprender com eles para nortearmos as nossas atitudes futuras. E além disso, também é importante compreendermos que os nossos irmãos, eles também estão sujeitos a falhas em suas ações, uma vez que eles também trilham a sua jornada de desenvolvimento. É aquilo que eu já falei em outros vídeos. A importância de você aprender algo com tudo que acontece na vida. Quando você aprende com os próprios erros a não cometê-los mais, a não seguir mais aquele mesmo caminho que te levou àquele erro. Você aprende a fazer as coisas diferentes. E aprendendo, você consegue evoluir espiritualmente. Então, vimos que espíritos podem estar nos assediando, mesmo que não percebemos. Mas existem alguns sinais que podem indicar a presença de uma obsessão espiritual. Um dos indícios de um processo obsessivo é sentir um mal-estar generalizado, arrepios que vêm do nada, bocejos intensos, o estômago pesado, pressão na cabeça e nas costas e dores sem causa aparente. Se alguma energia obsessora estiver atuando, esses sintomas eles podem surgir como uma forma isolada ou como um conjunto. Entretanto, o alvo principal deles é a nossa mente, instigando medo, desconfiança ou temor de ser enganado ou traído. Se em algum momento da tua vida você já passou por situações que despertou esses tipos de sintomas, de sinais, essas ideias poderão invadir os seus pensamentos e trazer o receio de algo semelhante acontecer, apesar de não haver motivo para isso, porque tudo isso pode estar sendo influenciado por alguma presença espiritual. Além disso, a fragilidade emocional intensa, desânimo, solidão profunda, sensação de abandono, medo generalizado, apatia, podem se revelar como outros sintomas da obsessão. E se essa influência persistir por muito tempo, pode se levar a um quadro de depressão. Mas há também o fator surpresa, o irromper intempestivo de irritação. Isso mesmo, a agressividade, comportamentos destrutíveis, vontade de brigar, tudo isso pode ser sinais de energias estranhas a nos cercarem. Essa condição pode, inclusive, atrair relacionamentos tóxicos que se alimentam de agressividade, comportamentos tóxicos e manipuladores, gerando essa energia preferida pelos obsessores. E aí, o que fazer nessa hora? Como cuidar de um caso desses de obsessão? O local adequado para cuidar desses episódios de influenciação e obter proteção espiritual, seja em caso de encosto ou em caso de obsessor, é a casa espírita, um centro espírita de sua confiança, que é um lugar onde pode dar todo o tratamento adequado a todos os tipos de espíritos que estão em desajuste com o seu tratamento e evolução. Ali, os trabalhos desenvolvidos pelos trabalhadores do lugar, como os médiuns, os passistas, os orientadores, sobre o amparo, orientação e proteção da espiritualidade superior, permite encaminhar da melhor forma os irmãos necessitados de auxílio e esclarecimento. Quando a morte nos separa de tudo que é material, ficamos com tudo aquilo que de fato nos pertence, que são as nossas qualidades e os nossos defeitos, e o resultado de nossas boas ou más ações, ou seja, a nossa consciência. E todos nós
encarnados e desencarnados estamos trilhando o caminho do aprendizado para nos tornarmos espíritos melhores. Seguimos até conseguir, de fato, colocar em prática as orientações que Jesus nos deixou. Então, mais uma vez, tudo aquilo que eu sempre falo em muitos vídeos por aqui, a importância de você cuidar dos teus pensamentos, de ser vigilante dos pensamentos, das sensações, dos sentimentos, daquilo que você está sentindo, a importância de se conhecer melhor para conseguir identificar o que é teu, o que não é teu, o que está vindo de uma fonte externa, a importância de manter uma conexão espiritual com os amigos da luz, do bem. Quanto mais elevada for a frequência que você estiver vibrando, quanto mais perto da luz estiver o teu pensamento no bem, quanto mais práticas boas você fizer, menor vai ser a chance de você atrair para perto de você um encosto ou um obsessor. Mesmo porque, se você tiver numa energia tão boa, tão elevada assim, eles não vão nem conseguir chegar perto de você mesmo. Eles não vão conseguir atravessar aquela luz protetora que vai estar te envolvendo. Porque nós só atraímos para nós aquilo que estiver vibrando na mesma frequência, na mesma sintonia que nós. Então, se vibrarmos alto, vamos atrair os bons espíritos que vão nos ajudar, nos influenciar bons pensamentos, nos proteger, nos auxiliar no bem, a cuidar da nossa vida. Se estivermos vibrando baixo, com pensamento ruim, autodestrutivo, com situações ruins, desagradáveis no dia a dia, de brigas, de vingança, de sentimento desagradável, de ódio, vamos atrair criaturas que vão estar nessa mesma vibração aí, vibrando esse mesmo tipo de situação, de sentimento, e vão se aproximar e fazer uma bagunça na tua vida, influenciando para você um monte de pensamento que só vai piorar ainda mais a situação, vai alimentar ainda mais aquela situação angustiante e sofredora que você está vivendo. Então, a importância de manter os pensamentos elevados, os sentimentos bons, essa conexão espiritual com a luz. Estando assim, nada de ruim vai chegar perto de você. Ao contrário, só vai receber energia boa de amigos do bem. Então, você conseguiu entender as diferenças entre encosto e obsessor? E as características de cada um, os sinais que existem para identificar uma situação dessas que pode estar acontecendo e o que fazer nessa hora, que é procurar ajuda espiritual. É sempre esse o melhor caminho, mesmo que você não esteja com um problema. Você pode procurar um centro espírita para tomar um passe e assistir uma palestra de vez em quando. Isso não faz mal para ninguém. Ao contrário, só vai te fazer bem, porque vai te deixar mais protegido. Dentro desses lugares, nenhum mal consegue entrar. Então, é um lugar de proteção que só vai fazer bem para a tua vida e alimentar essa energia de luz e do bem. Então, agora você pode ficar aqui no Diário da Vida e conferir outros vídeos que temos por aqui sobre outros tipos de energia. Tem o vídeo sobre o vampirismo energético, sobre trocas energéticas entre encarnados, sobre vários tipos de arrepios que existem, como identificar quando que é um arrepio diferente, o significado, o que fazer, como que acontece essas coisas. Tem muitos vídeos aqui já explicando tudo isso, que você pode encontrar muitas respostas para complementar ainda mais esse conteúdo de hoje. Deixar esse vídeo ainda mais completo. Porque em outros vídeos tem outras coisas explicadas que pode ser muito útil para você. E se você não entendeu alguma coisa, ficou alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida, pergunta, sugestão, a sua opinião, a sua experiência com o assunto.
Eu sempre respondo todos os comentários. E se não der para responder ali no comentário, eu venho e faço um vídeo especialmente para você, esclarecendo melhor o assunto, explicando melhor alguma coisa que não ficou bem explicado, que você não entendeu direito. Então, o seu comentário ele é sempre muito bem-vindo por aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que precisam saber mais sobre esse assunto, que precisam conhecer melhor esse tema e que talvez estejam passando por alguma situação semelhante a essas descritas aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal e fica por aqui, porque todo dia tem novidades, sempre estamos trazendo coisas diferentes, sempre estamos alimentando as playlists com vários vídeos com temas diferentes e sempre tem novidade chegando por aqui também. Então fica aqui e confere os outros vídeos que for do seu interesse. Muito obrigada pela sua atenção nesse vídeo de hoje. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.